Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Algumas pessoas costumam me perguntar: pastor, se Deus sabia que Satanás ia pecar, por que Deus não o destruiu no céu? E se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que Ele não destruiu Adão e a Eva e começou tudo de novo? Então são muitas especulações, né? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus não fez aquilo outro? Querido, Deus é um ser supremo. Ele tudo sabe e todos os seus atos, todas as suas decisões são perfeitas. E elas são feitas em harmonia com a justiça dele. A justiça que é chamada justiça divina, que procede de um Deus que é puro, que é santo, que é perfeito, que é bondoso, que é amoroso, que é onisciente, onipresente, onipotente. E ele não pode falhar, porque se ele falhar, em algum item ou em alguma ocasião, ele deixa de ser o Deus que ele é. Está entendendo? Então, para que ele não cometa injustiça, todo o procedimento de Deus é traçado por ele dentro da sua perfeição santa. Então, vamos entender isso agora de uma forma bem rápida. Observe bem, a manifestação da justiça de Deus está ligado à misericórdia, à bondade, ao amor que o Senhor tem na sua perfeição, na sua integridade. Talvez você possa pensar, como que se dá isso? Bom, João 3,16, conforme nós lemos ontem, falamos na manifestação do amor, o Senhor diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora olhe bem essa colocação: para que todo aquele que nele crê, colocando aqui algo que é uma discussão tremenda no meio da humanidade: livre-arbítrio ou predestinação. Está vendo? Para que todo aquele que nele crê, ele respeita a liberdade que ele deu ao homem de crer ou rejeitar. Então ele posiciona da seguinte maneira: ele amou a todos, mas aquele que crê na obra que Cristo fez é por ele perdoado e absolvido. Aliás, é por ele perdoado e é recebido como filho. O que despreza a obra que Cristo fez é condenado na justiça divina. Então, um vai pelo amor e o outro vai pela justiça. Para entendermos isso de uma forma bem clara, vamos para o livro de João, capítulo 1, o verso 10, onde está assim: o verbo estava no mundo. Quem era o verbo? O João 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que nesta revelação de João capítulo 1, o verbo se encarnou, então é Jesus. Então, diante disso, diz o verso 10, o verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu ou não o recebeu. Está observando? O mundo rejeitou a Jesus, o mundo não recebeu Jesus. Aí ele vai dizer: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem chamados filhos de Deus. Então agora você está vendo onde se aplica a justiça divina. É que ele, em seu amor insondável, ele se declara como um Deus misericordioso e bondoso, que está pronto para perdoar todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê nele. Mas aquele que rejeita a sua palavra, rejeita o seu plano de redenção, não é ele quem condena, é a própria pessoa ao recusar aquilo que ele ofereceu, que é a bondade e a misericórdia. Está entendendo? Em Cristo Jesus que estão essas qualidades implícitas. Então vamos lá. João 8, 31, 32, nós temos essa escritura registrada. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, olhe bem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora Jesus vai dizer:
Se permanecer na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade os libertará. Em João 14,6, ele diz que ele é a verdade. Então, à medida que a pessoa vai ouvindo a palavra de Jesus e aquilo que está relacionado com os seus ensinamentos, passa a confiar e a crer nele e conhece a verdade, que é ele. Conhecendo a verdade, que é ele, tem a vida eterna. Está vendo? É esse o processo que está lá em João 3,16. Nisso está a justiça divina. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 9, nós temos essa escritura. Preste atenção. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás com todo o poder, sinais e falsos milagres. Aqui, o apóstolo Paulo está direcionando a carta aos Tessalonicenses porque eles estavam preocupados com o futuro. E Paulo então está dizendo, neste momento nós estamos debaixo da graça de Cristo, protegidos pela graça de Cristo. Todo aquele que crê em Cristo tem proteção total. Mas chegará um momento, deixa eu antecipar aqui. E neste momento em que estamos nós, os que queremos em Cristo, sob a proteção, o mundo está entregue a Satanás. Na prática do mal, na prática de toda orgia, de toda depravação. Mas chegará um momento que o Senhor vai recolher estes que creem nele. E vai entregar o poder total a Satanás. E Satanás vai mandar um mensageiro dele, que é o anticristo. E esse mensageiro de Satanás terá poder de fazer milagres e prodígios sobre toda a terra. E a humanidade que não aceitou Jesus, que não recebeu Jesus, que rejeitou Jesus, vai se aderir a ele, vai abraçá-lo como grande mestre, como grande senhor da terra. E ele vai prometer paz a todo mundo. Só que depois, querido, ele vai mostrar quem ele é, como diz aquele ditado, né? Quem casa com a mulher má, casa olhando para o seu rosto, depois ela mostra as unhas. Então vamos voltar aqui para você ter uma ideia. Preste atenção, como é interessante. E ele trará o engano e a injustiça para aqueles que estão fora da graça de Deus, pois rejeitaram amar a verdade, que é Jesus Cristo, para serem salvos. Rejeitaram amar a verdade para serem salvos. E agora? É por isso que Deus enviou a atuação do erro, para que eles creiam na mentira. E crendo na mentira, sejam julgados justamente perante o Pai. Rejeitaram a verdade e abraçaram a mentira. Rejeitaram o bem e abraçaram o mal. É esta versão. A justiça de Deus, portanto, ela é implacável contra o pecado, contra o erro e contra a mentira. Mas ela é favorável a todo aquele que nele crê e recebe pela fé a salvação em Cristo Jesus. Estes não entrarão em condenação. Viu? Deus te abençoe e te ilumine. Vamos orar. Pai eterno, agradeço-te por essa pequena demonstração da tua justiça divina. Que aqueles que ouvirem essa mensagem, ó Senhor, possam pesquisar, procurar conhecer como o Senhor lidará com o homem no futuro, para que eles se livrem, ó Deus, da maldição do pecado e encontrem em Cristo a salvação. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.